Eu sou Fernanda Barbosa, sou enfermeira do Tribunal Superior do Trabalho e sou técnica de enfermagem na Câmara Legislativa do Distrito Federal e coordenadora do Gran Cursos Online na área da saúde. A minha história na trajetória dos concursos, ela começou no último ano da faculdade, quando abri o concurso da Rede Sara. Era meu sonho ser enfermeira dessa instituição, então eu estudei bastante, me dediquei para conseguir esse tão desejado sonho. Foi um momento bem difícil da minha vida, porque eu tinha que decidir vir para Brasília, trabalhar na Rede Sara e ficar na Bahia. Eu tinha passado também no concurso do estado da Bahia. E eu tive que fazer essa importante escolha na minha vida, vim para Brasília, e aqui eu realizei um grande sonho mesmo de trabalhar na Rede Sara. Foi maravilhoso, aprendi muito, cuidar das pessoas e uma assistência direta ao paciente, isso me atrai muito. Depois que passou o tempo, eu já tinha 4 anos na Rede Sara, eu já estava com uma filha, veio outra filha, então as prioridades começaram a mudar. Nesse período de estudo para o TST, eu obtive aí algumas reprovações que marcaram a minha vida. Uma delas foi o concurso do Ministério Público da União, onde eu estudei muito, estudei o edital inteiro, e muitas vezes a gente pensa assim, agora que eu estudei o edital inteiro, essa vaga é minha, e eu estava com muita expectativa para essa prova, fiz a prova muito bem até, mas por poucos pontos eu não consegui a aprovação. Nesse momento, realmente deu uma baqueada, uma tristeza, e eu pensei assim, será que vale a pena continuar estudando para enfermagem? Eu acho que eu vou estudar na área administrativa, porque tem mais vagas, tem mais oportunidades, mas eu acho que Deus tem um projeto na nossa vida, e aonde Ele quer que nós estejamos, é onde vai dar certo. E não era ali, naquele momento, o resultado positivo. Mas eu realmente fui para a área administrativa, estudei para outros concursos, obtive diversas experiências nessa trajetória também da área administrativa. E na sequência, alguns meses depois, veio o concurso do STM na área da enfermagem. E eu pensei, será que eu volto para a enfermagem, que é a área que eu realmente gosto muito, ou sigo nessa luta mais fácil, que tem mais vagas na área administrativa? E aí eu falei, olha, eu vou fazer esse concurso do STM sem estudar. Vou fazer outro concurso na área administrativa, que era o foco da época, e o do STM eu vou fazer com o que eu já sei, com o que eu já estudei para o MPU. E o da área administrativa que eu tinha feito eu não passei, e o do STM, que era para enfermeiro, aqui eu obtive essa aprovação. E aí eu falei, Senhor, eu queria muito ser aproveitada nesse concurso do STM no TST. E a enfermeira do TST entrou em contato comigo. E disse assim, Fernanda, já tem meses eu atrás de você, ele procurando, nós queremos aproveitar o concurso do STM. Eu nem acreditei, sabe? Eu falei, meu Deus, é o Senhor realmente, porque eu pedi para ser no TST. E quando eu soube dessa notícia, é aquela alegria assim, maior do mundo, Acho que foi a maior alegria que eu tive no mundo dos concursos, foi esse dia. E no ano passado, foi outra fase da minha vida, Já professora do Gran Cursos Online, e vendo que esse mundo dos concursos faz com que as pessoas realizem sonhos, mude aqui a sua trajetória de vida, veio esse outro momento, de pensar numa carga horária menor e ter mais tempo na vida de professora, que é o que me traz uma maior realização pessoal, e profissional. Aí surgiu a oportunidade do concurso da CLDF. E largar, assim, a vida mais tranquila, que eu tinha alcançado como servidora, para voltar ao mundo dos estudos, não foi fácil. Foi um outro momento aí de dificuldade, onde eu tive que estudar para dar aula, estudar para o concurso, um concurso que eu estava fazendo 3 cargos ao mesmo tempo, como técnica de enfermagem, como consultora saúde e como consultor técnico enfermeiro, e ao mesmo tempo trabalhando no TST e com as minhas filhas lindas aí para dar atenção também. E a minha família sempre me apoiou muito nessa trajetória, meu esposo, as minhas filhas. Aqui em casa a gente brincava, era o projeto CLDF. E muitas vezes eu tive que acordar às 5 horas da manhã e dormir meia-noite, e passar o dia da minha folga na biblioteca, mas vale a pena, A luta é grande, mas a vitória é certa. E hoje, como professora, eu posso ver do outro lado da história como é mudar vidas, como é influenciar e motivar pessoas. E realmente, o Gran Cursos Online
ele tem esse poder de mudar vidas. Passar em um concurso público mudou a minha vida porque eu tenho uma oportunidade de ter uma carga horária reduzida, porque eu tenho uma estabilidade, porque eu tenho um salário digno. Isso me traz uma gratificação muito grande. Eu sou Fernanda Barbosa, enfermeira do Tribunal Superior do Trabalho, técnica de enfermagem da Câmara Legislativa do Distrito Federal, coordenadora e professora do Gran Cursos Online. Aqui, todo mundo pode. Eu sou Gran. Você já assinou o nosso canal no YouTube e ativou as notificações? Ainda não? Então faça agora mesmo. Ao fazer isso, você receberá o melhor conteúdo para concursos, as melhores aulas, as melhores dicas, as melhores entrevistas, tudo para encurtar o seu tempo de preparação até a nomeação de maneira gratuita. Então fique por dentro assinando o nosso canal. Boa aula para você, bom evento e conte sempre conosco. Olá, galera, tudo bem? Então, hoje vamos falar de um tema que todo mundo gosta, todo mundo conhece, ou seja, eu quero acreditar muito nisso e vamos tentar descomplicar quem? O nosso Sistema Único de Saúde e a legislação estruturante, tá bom? Então, antes da gente começar a falar, antes de adentrar aqui nos nossos slides, eu peço que vocês sinalizem aí, tá?
se está o áudio tudo legal, de onde vocês são, deem um oizinho aí para a Pro. Eu estou aqui com o celular do lado. Se eu conseguir, eu vou respondendo. Caso haja dúvida, vocês podem perguntar. Aí aqui eu vou respondendo. Então aqui não esqueçam, por favor, de se inscrever no nosso canal, tá? Do Gran Cursos Online. E não só se inscrever, ativar a notificação, porque o tempo todo nós estamos aqui. Todos os professores estão fazendo várias aulas ao vivo para ajudar você, né, a gabaritar as provas de concursos e residências em todo o país. Tá? Compartilhe com os amigos, o link está aí embaixo, mas vão dizendo aí de onde vocês estão, de onde vocês são. Limeira, São Paulo, ok. Todo mundo sabe que eu sou da Bahia, né? Então, para falar do SUS, para falar, né, da legislação estruturante, eu sei que muita gente pensa logo na Lei Orgânica da Saúde 8.080, mas eu não vou trazer só ela, tá certo? Eu vou trazer aqui algumas dicas que vocês podem apreender e utilizar quando vocês estiverem lá no seu momento prova e no seu momento treinando para a sua prova, ok? Então, vamos cá. Simplificando o SUS. Acompanhe nos slides. Eu vou dar uma olhadinha de vez em quando aqui no nosso canal. Não vou perder muito tempo me apresentando, tá? Porque eu acho que você já me conhece, mas eu sou Nathalie Souza, mestre em saúde coletiva e uma apaixonada pela legislação do SUS, saúde pública, saúde coletiva e políticas de saúde. Já vi que tem gente aqui de Minas Gerais, da Paraíba, Manaus, Santa Catarina, São Paulo, muito massa. Então fiquem aí até o final, tá certo? Esse vídeo vai ficar disponível, sim, vai ficar disponível aí no nosso canal do YouTube. E é por esse motivo, Graziele, que você deve Graziele não, Ellen, que você deve se inscrever e ativar as notificações para receber também todos os outros momentos que nós temos ao vivo. Todos os professores, né, que o complexo de estúdios do Gran Cursos Online está maravilhoso e cada vez mais vamos ter mais ao vivo, tá bom? Então vamos voltar aqui para os slides. Eu não vou, né, com mais delongas e vamos falar de como a gente pode trabalhar o SUS, né, principalmente a legislação estruturante, sem ficar com tanto medo de responder. Então todo mundo sabe, eu tenho certeza disso, que a Constituição Federal que faz com que a gente tenha uma saúde 100% includente. Ou seja, até então, pegue aqui na câmera, até antes da Constituição, nós não tínhamos um sistema de saúde includente. Nós tínhamos um sistema de saúde excludente, onde só tinha acesso às ações e serviços de saúde aqueles que tinham, né, carteira assinada, o que eram os previdenciários, as pessoas que contribuíam para a Previdência. Após a promulgação da Constituição, nós passamos a ter nossa institucionalização de um sistema de saúde para todos, de forma universal e com uma obrigatoriedade do Estado em ofertar essas ações e serviços. Logo, é o primeiro marco jurídico que você deve estudar para qualquer prova de concurso. Se tiver lá no edital, SUS, princípios e diretrizes, comece pela Constituição. Se tiver SUS, organização, comece pela Constituição. Então, simplificar o SUS é isso, é também te dizer como você deve estudar. Alguns editais trazem mais dedilhado. Aí sim, você vai ver se só são contemplados os artigos da saúde, não é? Que estamos lá na seção 2, título 8º, seção 2 da saúde, ou se vão estar contemplados os artigos 194 e 195, que fazem parte da Seguridade Social. E temos que lembrar que a saúde, junto com a assistência social e a previdência social, compõem, né, o que nós chamamos de Seguridade Social. E como entender e como simplificar a nossa Constituição Federal no setor saúde para gabaritar as provas de SUS em relação a esse tema. Prestem bem atenção. A Constituição de 88 é a primeira a contemplar o setor saúde. Então, vai ser sempre cobrado em prova. Mesmo que não esteja explicitado, eu oriento vocês a darem uma olhada nos artigos constitucionais, tá bom? E aqui eu simplifiquei para vocês. Vamos voltar aqui para os slides. Logo, artigo 96 é o nosso primeiro artigo
a trazer o tema saúde, ele fala de forma bem clara. Talvez seja a frase mais conhecida em relação ao nosso marco jurídico, né? Que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, ou seja, torna a saúde 100% includente. De forma indireta ou direta, todos usam o SUS e o Estado passa a ter a obrigação de ofertar essas ações e serviços de saúde. Pegando aqui de novo, entender o contexto é melhor do que decorar. Observe, a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. E para que isso aconteça, naquele momento ainda não tínhamos políticas para organizar. Logo, para chegar a esse fim, precisávamos de políticas sociais e econômicas com o objetivo da redução do risco de doenças e de outros agravos, com acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação. Esse é o caput do artigo, esse é o texto do artigo, mas se vocês derem um apelido para ele, facilita. O que eu sempre dou é que a saúde agora passa a ser obrigação, ou seja, o artigo 96, ele é obrigador, ele obriga o Estado. Então, vocês criem um apelido que vocês quiserem, porque isso ajuda para vocês criarem uma linha lógica, tá certo? O nosso próximo artigo, vamos aqui, é o artigo 97. Eu sempre dou exemplo, quem já assistiu às minhas aulas sabe que o mesmo exemplo que eu dou é a situação. Dizer que a obrigação do Estado é o suficiente? Claro que não. Eu preciso, além de dizer e explicitar que passa a ser obrigação de Estado, eu preciso dizer como vai ser regulamentada, como vai ser fiscalizada e como vai ser controlada. O exemplo que eu sempre dou. Se eu sair de casa e deixar meu filho com a minha mãe e disser, minha mãe, acorde Davi, nome dele, às 8 horas. Será que ela vai acordar? Claro que não. Hoje lá no filho ele nem precisaria disso porque ele já é um rapazinho. Mas se eu falar, minha mãe, acorde Davi às 8 horas, eu vou ligar às 8h10. Se ele tem que começar a fazer atividade da escola às 8h30, senão ele não vai jogar Xbox. Eu fiz o quê? Regulamentei, disse como eu vou fiscalizar e como eu vou controlar. Isso tudo porque a saúde é de relevância pública e, por esse motivo, ela deve ser regulamentada, fiscalizada e controlada. Ok? Tem o resto do artigo, mas o que mais pega em prova está aqui, lembrando que nós precisamos de um apelido. O meu apelido, que eu dei para o artigo 97, é o que? Ele é a regulamentação. Já o artigo 98, esse sim vocês precisam de uma atenção redobrada, porque ele fala para a gente da organização do SUS, ele traz para a gente as 3 grandes diretrizes do SUS. Então, peguem aqui em mim. Quando se falar do artigo 98, ele é o artigo maior e mais complexo, porque ele vem dizer no seu texto, no seu caput, que o SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada e vai seguir as seguintes diretrizes. As 3 diretrizes previstas no artigo 198 vão estar contempladas também no artigo 7º da Lei 8.080. E quais são essas diretrizes? Descentralização com direção única em cada esfera de governo, ou seja, tirar o poder que antes era centralizado no governo nacional e passar para quem está próximo da execução, que são os municípios, ou seja, uma descentralização com ênfase na municipalização. O atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e sem prejuízo para as ações assistenciais. Observem que é o somatório de ações, mas dando prioridade para a prevenção e a participação da comunidade, que vai ser mais dedilhada, que vai ser regulamentada lá na Lei 8.142 de 1990, a nossa segunda lei orgânica. Então, além de trazer a organização do SUS, as diretrizes, o artigo 98 também traz os percentuais mínimos de recursos, né, que cada esfera de governo vai ter que, né, dar como contrapartida, e também fala da possibilidade de contratação
de agentes comunitários de saúde e de endemias através de processo seletivo público, ok? Tem um artigo mais complexo. E o que é que mais cai? Voltem aqui. O item que mais cai é o atendimento integral, tá? Então, não esqueçam que é o somatório da prevenção mais da assistência, mas a prevenção tendo a prioridade. Em relação ao artigo 199, é o artigo mais facinho, mais tranquilo em relação à Constituição, e ele traz para a gente no seu caput que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. E o SUS, aqui é o caput, tá? Mas já no seu texto como um todo, ele vai dizer que o SUS, quando houver insuficiência de recursos para garantir a integralidade da assistência, pode contratar ou conveniar a rede privada em caráter complementar. Eu posso dizer sem sombras de dúvidas, é uma das perguntas mais cobradas em provas. Lembrando que essa contratação ou convênio dará preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, preste atenção. Artigo 99, meu apelido é ele, tá? Ele é rede privada. Aqui nós temos aquela situação em relação à alteração que aconteceu no artigo 23 da Lei 8.080 e aqui em relação ao artigo 99, que deixa claro que é vedada a participação de empresas e de capital estrangeiro na assistência à saúde do país, vírgula, salvo em casos previstos por lei. Esses casos estão lá na Lei 8.080, então há uma divergência de texto, mas juridicamente está correto. O que a banca faz com a galera que não estuda é perguntar um marco jurídico e dizer se está vedado e outro se é permitido. Então, de acordo com a Constituição, é vedado. De acordo com a Lei 8.080, é permitido. Tá bom? Isso só para a gente saber separar as caixinhas. Esse artigo eu chamo da rede privada. Voltando cá, o artigo 200, ele é o primeiro artigo que traz as atribuições do SUS. Então, o apelido dele, para mim, será sempre atribuições. Ele vai ser praticamente todo repetido lá no artigo 6º da Lei 8.080 e depois também no artigo 15, 16, 15 principalmente, e depois em algumas partes no 16, 17 e 18, que são os artigos que versam sobre as atribuições da União, dos estados e dos municípios, tá bom? Então, sobre a Constituição, é isso aí que cai, é dessa forma que vocês devem entender, perceber e lembrar que o mapa mental quem deve fazer é você. Esse é o meu, mas use o seu, faça o seu, que com certeza você não vai errar. Passando agora para ela, a nossa Lei 8.080, então preste aqui atenção em mim. Por favor, eu preciso que vocês parem de ter medo, de temer, né, a Lei 8.080. Então, vocês estão proibidos de temer a Lei 8.080. Lembrando, é a nossa primeira lei orgânica da saúde e ela dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. E ela é regulamentada pelo decreto 7.508 de 2011, tá certo? Então, vocês estão proibidos de ter qualquer medo da Lei 8.080. Então, preste aqui atenção em mim em relação à Lei 8.080. Quando vocês pegarem o edital, estiver lá organização do SUS, mesmo que não esteja descrito Lei Orgânica da Saúde 8.080, você vai lembrar automaticamente dela, tá? Porque ela dispõe sobre a organização das ações e serviços dentro do SUS. E foi regulamentada, quase 20 anos depois, pelo Decreto 7.508 de 2011. Quais os artigos que mais caem? Você pode estar aí sem papel, sem rascunho, mas anota no celular, está aí gravando, dá uma pausa. Quais são os mais cobrados? O artigo 3º, que fala do conceito ampliado da saúde. O artigo 4º, que traz nas suas entrelinhas o conceito do SUS. O artigo 5º, que traz os objetivos do SUS e que tem uma grande pegadinha. Nós temos 3 objetivos e as bancas costumam quebrar, né, as orações e transformar em mais objetivos, tá certo? O artigo 6º, que é o campo de atuação do SUS,
e o artigo 7º, que são os princípios do SUS. Então, esses aí sempre são cobrados em prova. Vou repetir. 3, 4, 5, 6 e 7. Olha a ordem. É bem até o 7º. Depois, os subsistemas, os artigos 19, né, aqueles que são acompanhados com as letras, eles também são muito cobrados, principalmente o subsistema de atenção à saúde indígena, a parte do subsistema de atenção ao pré-parto, parto e pós-parto imediato, e também o artigo 23, por ele ter sofrido essa alteração, e o 53A, que foi incluso em 2015. Então, esses são os artigos mais cobrados. E quais são os mais temidos? A Pró já escreveu quando escreveu lá na parte da Constituição, mas eu vou falar. O artigo 16, 17 e 18. Por que eles são tão temidos? O 16, ele vem dispor sobre as atribuições específicas da União. O artigo 17, as atribuições específicas dos estados. E o 18, as atribuições específicas dos municípios. Mas, Pró, como é que eu faço para lembrar de tudo isso? Eu vou dar uma sugestão. Como a gente está tendo muito concurso de prefeitura, principalmente, e já vai começar a leva de residências, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Não digitem, façam à mão, tá bom? Coloquem uma tabela e coloquem as primeiras frases, União, Estados e Municípios, e coloquem as primeiras frases. E vocês vão sublinhar os verbos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Os verbos relacionados às ações do governo federal estão mais ligados à definição, à proposição. Aos estados estão relacionados no intermédio, coordenação, apoio. E aos municípios são verbos que dão a ideia de ação que vai, né, trazendo a execução como foco. Então, se você começar a perceber e não decorar, fica fácil, mas a tabela é a minha melhor sugestão. É uma das perguntas que eu mais recebo. Pró, faça um mapa mental desse. Uma tabela também é um mapa mental. Não tem como a gente facilitar um texto tão grande daquele, mas eu posso te dizer o caminho, que é esse. E aí você consegue, na hora da prova, identificar o que é União, o que é Estado e o que é o município. O restante da lei ele é tranquila. Passou do artigo 18, a lei ela vai ficando mais tranquila. Mas vamos cá para ver o que eu coloquei para vocês aqui em relação à Lei 8.080. Artigos 1º e 2º, a gente já sabe que eles praticamente repetem, né, o artigo 196 da Constituição, até porque ele regulamenta, a Lei 8.080 regulamenta os artigos constitucionais. A lei regula em todo o território nacional, ou seja, deve ser seguido em todo o território nacional, as ações executadas de forma isolada, em conjunto ou em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas do direito público ou privado. Lembrando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, logo, o Estado deve prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, de uma forma ou de outra, nós temos o mesmo conteúdo aqui do artigo 196. E se você pegar agora a Lei 8.080, depois, claro, da live, e vocês lerem o artigo 196, vocês vão entender do que eu estou falando. E tem uma novidade, que ela não exclui, né, o dever das pessoas, ou seja, o dever do Estado não exclui o das pessoas, das famílias, da sociedade e das empresas. E agora, os objetivos do SUS. Lembra que a Pró falou? Artigo 5º da Lei 8.080. Traz para a gente que quais são os objetivos do SUS. Observem como eu vou facilitar para vocês. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes. Presta atenção aqui em mim. Quando a gente passa a ter um conceito ampliado, lá no artigo 3º, que traz que a saúde é um conjunto de fatores condicionantes e determinantes. Dentre eles, aí traz moradia, lazer, habitação, acesso a bens essenciais, atividade física, etc. e tal. Se eu trago um novo conceito dentro da Lei 8.080, qual é o objetivo do SUS? Identificar e divulgar esses determinantes e condicionantes. Então, não teria por que ter um novo conceito
que deixa claro que a saúde é esse conjunto do que condiciona e determina, se eu não identifico e divulgo esses condicionantes e determinantes. Até porque toda a sociedade também é responsável, né? Como a gente já viu, o dever do Estado não exclui o das pessoas, e também é só você lembrar de um trabalho científico. Quando você fala lá nos objetivos específicos, você vai colocar o verbo em que modo. Então, transforma o verbo e aí você vai ver se cola ou não como objetivo. É uma ação fácil de você localizar, mas eu prefiro que você entenda. Vamos ver o outro. A formulação de políticas de saúde que, com a finalidade social e econômica, que vão garantir o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.080. Para que eu coloque em prática um sistema como o SUS, eu preciso formular uma política, tá? E essa política, ela vai estar alinhada com os campos econômico e social, ok? Porque nossos conceito ampliado, ele não traz apenas situações de saúde, mas também traz situações, ou seja, não traz situações apenas com o caráter biológico, mas traz questões que são inerentes à vida social e econômica. E o nosso terceiro, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, o nosso terceiro objetivo, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, com realização integrada, sempre vai ser assim, das ações assistenciais e preventivas. Observem, então, um dos objetivos do SUS é assistir às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação. Então, prestem atenção como não é tão difícil como vocês pensam. Passando do artigo 5º, vamos falar como atribuições do SUS. A lei traz para a gente. Aqui estamos no campo de atuação do SUS, que é o nosso artigo 6º, tá? Então, atuar na promoção da saúde de ações de vigilância epidemiológica, sanitária, do trabalhador, ambiental, vigilância nutricional, fiscalização de produtos. E aqui, por favor, deletem para mim, ok? Aqui veio errado, na caixinha. E atuar na assistência médica propriamente dita, com o uso de recursos e tecnológicos mais apropriados, na política de saúde e hemoderivados e na política de medicamentos. Presta atenção, você resumiu o artigo 6º em 3 grandes itens? Sim, porque o artigo 6º, ele não traz para a gente quem faz o quê, e sim o que é do campo de atuação do Sistema Único de Saúde, mesmo que seja de forma direta, a execução, ou de forma colaborativa participativa, como ação intersetorial, que são aqueles verbos colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, você tem que identificar dentro do campo de atuação do SUS o que é uma ação do SUS e o que é uma ação que o SUS vai participar. Por isso que faz parte do campo. Ela é bem ampla, tá bom? Quando vai fechando, lá no artigo 15, atribuições do SUS, vai fechando. Depois, 16, 17 e 18, vai tangenciando para cada esfera de governo. Então, fiquem bem atentos que não é tão difícil. E no artigo 6º vamos encontrar também os conceitos de vigilância epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador. E bem cobrado em prova também, apesar de ser bem facilzinho. Passando aqui, nosso mais queridinho, né? O nosso artigo 7º, que traz para a gente os princípios do SUS. Quais são os princípios do SUS? Acho que todo mundo deve saber de qual é salteado, mas não vou perder tempo aqui se eu relembrar. Universalidade, que é a saúde para todos e dever do Estado, sem nenhum tipo de discriminação ou privilégio. Integralidade, que é tratar o indivíduo como um todo e ofertar a esse indivíduo o nível do sistema que ele realmente necessita, e equidade, que é um princípio que não está escrito no artigo 7º, mas ele é um princípio doutrinário, juntamente com a universalidade, a equidade e a integralidade, desculpe, que é o caminho para se alcançar a igualdade.
Então, eu gosto muito dessa imagem, eu acho que quem me acompanha nas redes sociais conhece. Aqui eu estou fazendo equidade. Se eu ofertasse um banquinho para cada um, eu estaria fazendo igualdade. Mas à medida em que eu percebo as diferenças entre as pessoas e eu trato eles de formas diferentes, eu oferto de acordo com a necessidade. Então, essa divisão também não tem na lei, mas é super cobrada em prova. Os princípios doutrinários também são conhecidos como princípios filosóficos. E os organizativos? Podemos considerar todos os outros, mas os mais cobrados e comuns em prova são regionalização e hierarquização, descentralização com comando único em cada esfera de governo e participação popular, que a gente vai dedilhar, né, sempre lá na Lei 8.142. E o mais novo princípio do SUS, até 2016 tínhamos 13 princípios. A partir de 2017, nós passamos a ter 14 princípios. Agora observe esse aqui, que tem muita gente confundindo. Qual é o princípio? É uma organização, logo, é um princípio organizativo de um atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas, não apenas mulheres. A mulher ganha ênfase nesse inciso por conta do nosso próprio perfil epidemiológico em relação à violência contra a mulher. Então, mulheres e vítimas de violência doméstica, em geral, que garanta, entre outros, o acompanhamento psicológico, o atendimento, né, dessas pessoas e até cirurgias plásticas reparadoras, se houver necessidade. Então, aqui é super tendência de prova, mas, por favor, não é exclusivo para as mulheres, e sim para mulheres e vítimas de violência doméstica. Então, gente, praticamente a Lei 8.080, o que cai é isso. Eu só vou anotar aqui, ó, os artigos, tá? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E depois, aqueles que vocês já viram. É para ficar em pânico? Não. É para estudar de forma correta, responder muita questão de prova, e aí vocês tendem a não errar nenhuma questão. E agora a nossa lei, que eu sempre peço para que ela não caia, porque todo mundo acerta. Logo que todo mundo acerta, para mim, quem estuda de verdade, não precisa que caia. Ela vem dispor sobre a participação da comunidade e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. É a nossa segunda lei orgânica e ela é bem tranquila. E a principal informação dela, que eu já trouxe para que vocês usem mesmo esse material para estudo, é a diferença, é você saber diferenciar as características das duas instâncias colegiadas de controle social, que são as conferências de saúde e os conselhos. Ambos devem existir em todas as esferas de governo e ambos têm o caráter paritário, ou seja, 50% dos representantes são de usuários. Então, a lei traz isso. A outra distribuição vai ser dedilhada na Resolução 453 de 2012, que fala da organização dos conselhos. Então, sobre as conferências, é só lembrar que ela acontece no período que acontece a Copa do Mundo, a cada 4 anos, com representação dos vários segmentos, e esses vários segmentos são os mesmos dos conselhos: representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, que, de acordo com a lei, têm 50%. Os outros percentuais não estão na lei, tá bom? Só o princípio da paridade, que é a metade, vai ser composta por os usuários. A conferência, ela não legisla, por favor. Ela propõe políticas, ela avalia a situação de saúde e propõe novas políticas. Até porque, se a cada 4 anos ela acontece, muita coisa muda, principalmente a nossa situação de saúde. Logo, ela propõe essas mudanças. Em regra, é convocada pelo Poder Executivo ou, de forma extraordinária, a própria conferência ou pelo Conselho. Lembrando que as conferências são organizadas pelos conselhos. Já os conselhos, eles têm poder de veto e de voto. Eles são permanentes, ou seja, não há uma periodicidade de um ciclo, tem que ser permanente, inclusive com ata e toda uma estrutura
de descrição do que acontece em cada reunião do plenário. As reuniões devem acontecer mensalmente, isso não está na lei, está na resolução. E aqui o papel mais importante, são deliberativos e também atuam na fiscalização dos aspectos econômicos e financeiros. Então, a representação é a mesma e atua na formulação de estratégias, observem bem aqui, ó, e no controle da execução. Se eles são deliberativos, se eles são fiscalizadores, se ali estão para observar o que o gestor está fazendo, claro que vai controlar a execução da política, mas eles não executam de forma direta, ok? Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Isso quer dizer o quê? Que eles podem fiscalizar a movimentação do fundo de saúde nas três esferas, nas esferas de gestão, cujas decisões do Conselho são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Fiquem bem atentos a isso. A composição dos conselhos das conferências, como eu falei, na lei só tem 50%, ou seja, o princípio da paridade. Aqui, ó, vamos ter descritos lá na resolução 453 de 2012, tá bom? Então, quando eu falo princípio da paridade, vocês vão associar automaticamente a esses 50% de representação de usuários. 25% distribuídos entre governo e prestadores e 25% de trabalhadores da saúde. Lembrando que o presidente do conselho, ele pode ser qualquer membro, porque tem muita questão que traz que o presidente do conselho, ele só pode ser um conselheiro, um secretário de saúde, mas não é. O presidente do conselho pode ser qualquer membro, desde que ele tenha sido eleito pelo Conselho de Saúde em reunião de plenária. Lembrando que o número, ou seja, o quantitativo de conselheiros, ele é definido pelo Conselho de Saúde através de regimento próprio. Então, preste aqui atenção em mim em relação à Lei 8.142. Ela tem 4 artigos. Logo, a tendência são os 4 artigos caírem, mas o que mais cai é essa diferença entre conselhos e conferências, o princípio da paridade, os segmentos que compõem os conselhos. Mas preste atenção, se no seu edital tiver controle social, você não vai estudar apenas a Lei 8.142. Você também vai ter que estudar a Resolução 453, porque ela fala da organização dos conselhos através de 5 grandes diretrizes. Ela é tranquila, não é extensa e vocês vão entendendo. Lembrando que tanto o conselho quanto as conferências, eles têm um regimento próprio, tá bom? E esse quantitativo não é a distribuição de vagas. O quantitativo de conselheiros é descrito no regimento interno, que ele é elaborado pelo conselho e aprovado pelo próprio conselho. Fiquem bem atentos a isso, tá certo? Vamos cá. Para receber os recursos fundo a fundo, aqui é a outra parte da nossa lei, né, 8.142, que são os critérios de repasse dos recursos fundo a fundo. Fundo, é só lembrar que é uma conta especial. Então, para que os municípios recebam recurso que vem lá do Fundo Nacional de Saúde, os municípios, os estados e os DFs deverão contar com esse somatório aqui. Deverão ter um fundo de saúde, que é uma conta especial, um conselho de saúde com composição paritária, ou seja, com 50% de representantes de usuários, um plano de saúde, que é um instrumento de gestão, né, dentro do SUS, relatório de gestão, que é o nosso RAG, que deve ser emitido ao final do ano, a contrapartida de recursos para a saúde, lembrando que a lei não define o percentual, esse percentual passa inicialmente a ser definido pela EC 29, que vai ser transformado em lei complementar apenas em 2012, e o valor do governo federal, da União, só passa a ser fixado, o percentual, em 2015, tá? Com a nossa alteração do artigo 98 da Constituição. E a comissão de elaboração do plano de cargos, carreiras e salários, tá bom? E na época ainda estava salários, e aqui uma pegadinha, ó, previsto para o prazo de 2 anos, tá certo?
Então, fiquem bem atentos que a lei não fala só da participação da comunidade, mas também fala, isso aqui é bem importante, porque é o somatório, são todos os quesitos, e não um só. Decreto 7.508, sem pestanejar, para mim, é o melhor de se estudar. Porque ele traz termos muito mais fáceis, ele é extenso, mas ele, mesmo tendo muitos artigos, ele consegue passar a informação de forma bem sucinta. Ele regulamenta a Lei 8.080, observe essa pegadinha aqui, não regulamenta ambas as leis orgânicas e traz uma novidade na sua disposição inicial, que ele vem dispor, né, como a Lei 8.080, mas ele traz aqui, ó, a articulação interfederativa. As palavras mágicas do decreto é regionalização, integralidade e acesso. Tá? Então, quando o decreto ele vem regulamentar a Lei 8.080, ele traz essa articulação interfederativa como forma de melhorar o acesso da população através da regionalização das ações e serviços de saúde, ou seja, agrupando municípios para que, em conjunto, ofertem um atendimento melhor e com acesso facilitado e alcançando, assim, o nosso princípio doutrinário da integralidade. E aqui, o artigo que é mais cobrado até hoje, mesmo sendo o decreto de 2011. Para ser instituído uma região de saúde, deve conter no mínimo. Então, só para lembrar, uma região de saúde é um agrupamento de municípios limítrofes, ou seja, é um espaço geográfico composto por municípios limítrofes. E esse conjunto de municípios que compõem a região de saúde devem ter no mínimo, ou seja, o conjunto, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, preste atenção aqui em mim. Toda vez que estudar o decreto, vocês vão ficar atentos a dois grandes quesitos, o artigo 2º e o artigo 5º. O artigo 2º porque ele traz vários conceitos. Região de saúde, que é o nosso espaço geográfico, mapa de saúde, que é a nossa descrição geográfica, traz o COAP, que é o nosso contrato organizativo da ação pública, traz o conceito de porta de entrada, que é o nosso contato, o primeiro contato que o indivíduo tem com a rede, traz o conceito de RENAME, de RENASE, traz o conceito de serviço especial de acesso aberto, que inclusive é um conceito que surge com o decreto, que são os serviços que são organizados para atender, né, a saúde do trabalhador. Agora, o artigo 5º também é muito cobrado, que são esses requisitos mínimos para que a gente estruture uma região de saúde. Quais são esses requisitos? Lembrando, não é que um município e o outro, né, que vão fazer essa região, todos vão ter que ter os 5. Não. Esse conjunto de municípios deverão contemplar essas grandes 5 ações. E aqui, quando a gente fala em atenção primária, temos que lembrar dos pontos da atenção primária, tá? Porque eu posso ter uma questão simples de prova, onde está lá, é a atenção primária, tá? Mas eu posso também, que a questão queira destrinchar, e coloque unidade, a estratégia de saúde da família, estratégia da atenção básica, estratégia de agentes comunitários de saúde e as equipes de atenção da saúde bucal, porque esse conjunto forma a atenção básica dentro da portaria, né, 2436 de 2017, que é a nossa PENAB. Então, fiquem muito atentos a isso aqui e também em relação à porta de entrada que eu já falo. Então, quais são esses requisitos? Tá? Só se pode montar uma região de saúde se eu tiver atenção primária, se eu tiver a rede de urgência e emergência, se eu tiver a atenção psicossocial, se eu tiver o atendimento ambulatorial e especializado, que é o nível secundário, e se eu tiver a vigilância em saúde, que vamos ter a vigilância sanitária, epidemiológica, a do trabalhador e ambiental. E nós temos, vamos voltar aqui, nós temos uma resolução nova que fala sobre a vigilância em saúde e traz ela como política, que é a resolução 588 de 2018. Então,
Quem aí está parado sem estudar para concurso, eu já acabei de dar aqui um motivo para vocês, né, estudarem, que é a Resolução 588. Esse é o artigo 5º. Aqui é a diferença que sempre cai, essa questão entre região e mapa de saúde. A região de saúde é um espaço geográfico. O mapa de saúde é uma descrição geográfica, onde a região de saúde ela vai ser composta, como eu já falei, por um agrupamento de municípios limítrofes. E esses municípios devem ter, né, devem estar contemplados pelo menos algumas características que sejam semelhantes, para que a gente tenha uma facilidade de acesso. E facilitar o acesso não é apenas ter uma rede de transporte compartilhada, mas também ter toda uma estrutura, né, de identidade cultural, econômica e social para que as pessoas possam, né, se encontrar naquele outro município que ele possa ser atendido. E o mapa de saúde é uma descrição geográfica que vai contemplar não só o serviço ofertado pelo SUS, mas também o serviço da rede privada. Ele pode ser considerado um instrumento, não um instrumento, mas ele vai ser utilizado no planejamento das ações, já que ele tem essa identificação e também ele vai ajudar na alocação e realocação de recursos. Por quê? Através do mapa, a gente identifica a capacidade instalada, os investimentos que estão, né, tendo na rede e o desempenho. E com isso, a gente pode tirar espaços que tenham um vazio assistencial e trazer, né, serviços que estão em outros espaços que possam ali complementar. Não havendo essa possibilidade, aí sim pode-se contratar a rede privada, por isso que ela faz parte do mapa de saúde. Eu sei que isso vocês não vão errar. Portas de entrada do SUS. Aqui é outra questão que as bancas ainda não esqueceram de cobrar. Como eu já falei, as portas de entrada, o contato inicial com a rede de atenção à saúde, são 4. A atenção primária, a rede de atenção de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto. Agora prestem atenção. Então, quando falar de porta de entrada e pré-requisitos para estruturar uma região de saúde, aí eu peço a vocês, façam a tabela para que vocês não confundam. Requisito mínimo, eu vou ter estrutura de ação e serviço, além da oferta da vigilância em saúde. Porta de entrada, contato inicial, são 4, porque na sequência parece a mesma, mas não é, tá bom? Então nós vamos ter a atenção primária, e aqui sim cabe mais uma vez aquele comentário da gente lembrar e entender quais são os pontos das redes, no caso da atenção primária, que é equivalente, né, ao conceito da atenção básica, a rede de urgência e emergência. A nossa rede ela é composta por serviços pré-hospitalares e hospitalares. A gente tem que saber, porque algumas bancas trazem para a gente não só a porta de entrada, mas trazem para a gente o ponto da rede. E aqui são as redes temáticas, né? Nós temos a rede de atenção psicossocial, a RAPS, vale a mesma informação, então eu preciso saber quais são os pontos que atendem, que fazem parte da RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, e os serviços especiais de acesso aberto, que eles são específicos para o trabalhador. Mas eu posso dizer para vocês que a rede de urgência e emergência, ela é um serviço especial de acesso aberto. Vai depender da situação e da questão. O que você vai ter que ficar atento é isso. Qual o contexto da questão? Então, qual é o ponto? Quais são os pontos de cada porta de entrada dessa? Fiquem bem atentos. Aqui eu vou ter a PENAB, na atenção primária, a portaria 1.600, a portaria 10.200, deixa eu colocar aqui, a 2436 de 2017. Aqui eu tenho a 1.600, aqui eu tenho a 10.216 e aqui, como surgiu no decreto, é um conceito. E aqui vai ser organizado pelo RENAST, a nossa rede, e o que pode mais chegar são os CERESTES, são os centros de testagens, e aí vocês vão ler as questões de acordo com o que ela está pedindo. Por isso que eu digo, não adianta decorar se você não entender, tá bom? Então prestem bem atenção nisso. Agora, nova PENAB e os tipos de equipe, tá? Então, aqui eu não vou falar apenas dos tipos de equipe. Então, voltando aqui.
Eu gosto muito de falar da atenção básica, não só porque eu atuo na atenção básica desde que eu me conheço como profissional, né, como gente, né, que operacionaliza, mas porque eu sou muito fã mesmo do que acontece no primeiro nível da atenção. A atenção básica, a atenção primária, que são termos equivalentes, é a porta de entrada, é uma das portas de entrada, mas ainda se mantém como porta de entrada preferencial e ordenadora do sistema. Em 2017, tivemos a revogação da Portaria 2488, que era de 2011, e a publicação da nova PENAB. Várias críticas aconteceram, mas eu não vou aqui adentrar em críticas porque o nosso foco é simplificar o que pode cair na tua prova. Vamos lá. A nova PENAB, ela traz de cara os princípios que vocês vão fazer associação automaticamente dos princípios doutrinários, e são os mesmos princípios da atenção básica. Então, quais são os princípios doutrinários do SUS? Universalidade, integralidade e equidade. Quais são os princípios da atenção básica? Universalidade, integralidade e equidade. Ela vai trazer também mais uma nova modalidade de equipe, tá? Que não vou mais uma vez adentrar em críticas, mas eu preciso deixar claro para vocês. Nós temos a estratégia de saúde da família como prioritária para a organização desse nível dentro do nosso país, mas de acordo com necessidades loco-regionais, foi necessário estruturar uma nova modalidade de equipe. O que é que acontece? A estratégia de saúde da família, as equipes de saúde da família, elas continuam tendo o médico como equipe mínima. O médico, o profissional enfermeiro, o técnico ou auxiliar de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Então, uma das novidades é que não dão o número mínimo nem máximo de profissionais agentes de saúde, tá? Existe a possibilidade de inclusão do agente de combate a endemias e também da equipe de saúde bucal. A nova modalidade, que é a equipe da atenção básica, ela vai ter o médico, ela vai ter o profissional enfermeiro, ela vai ter o técnico ou auxiliar de enfermagem. Já não é obrigatório na equipe da atenção básica a presença do ACS. É uma possibilidade a contratação tanto do agente comunitário, quanto do agente de combate a endemias, quanto da equipe de saúde bucal. A equipe de saúde bucal tem duas modalidades. Uma que vai ter a presença do cirurgião dentista e o técnico, né, são mais profissionais para dar o suporte ao cirurgião dentista, e a outra com menos. Então, a diferença é mais em relação a recurso financeiro, e as duas passam a ser possibilidades. Outra grande, algo que causa muito impacto em relação, um impacto positivo em relação à nova PENAB, é a mudança, né, do quantitativo de população mínimo e máximo que o território, né, que quem atua nas equipes vai poder acompanhar. Então, no mínimo, a partir de 2017, 2.000 pessoas e no máximo 3.500 pessoas, tá? Porque antes nós tínhamos uma amplitude maior. Então, isso faz com que nós tenhamos maior número de equipes, porque se eu for colocar uma cobertura maior, eu vou precisar de mais equipes por conta da população menor que eu estou acompanhando. Então, 2.000 a 3.500 pessoas. O grande peso é essa não fixação do número de ACS para a equipe de saúde da família e a não obrigação do agente comunitário de saúde para as equipes de atenção básica, que muitos consideram retrocesso, mas eu falei que eu não vou entrar nessa parte crítica. Além disso, a equipe de saúde da família, todos, inclusive o médico, que antes tinha a possibilidade de não cumprir 40 horas, ele passa a ter a obrigatoriedade de todos os profissionais cumprirem 40 horas. Já na atenção básica, não. Podem cumprir, né, até 30 horas com carga horária máxima somada, né, no mínimo de 10 e somando até 30 horas. Então, essas são as maiores mudanças em relação à nossa política. Além disso, a incorporação do gerente da atenção básica como um profissional que ele tem
deve ser, né, incorporado à equipe para fazer a parte de gestão junto com a equipe, e ele tem que ter preferencialmente o nível superior, que é isso a gente consegue ver como agregando, né, a nossa atenção básica. Mas como dica, se você não vive a atenção básica ou não conhece o seu histórico, eu peço duas coisas. Primeiro, entender esse processo histórico de construção da atenção básica, começando lá do PACS, que em 1990-91, e chegando até 2017, para que vocês possam entender esse avanço histórico, data, tá? Porque data tem sido cobrada em prova. Outro é fazer uma tabela simples, com o que tem em uma equipe e com o que não tem. A tendência vai ser sempre as questões estarem passando pelos princípios, pelas diretrizes e por essas mudanças que causam dúvida, né? Tudo que muda é questão de prova. E todo detalhe de um marco jurídico, sim, eles gostam de colocar nas questões. E aí cabe vocês a fazer esses grifos. Mas vocês devem ler, sim, eu sugiro mesmo a leitura na íntegra. Mas se sua categoria, vamos dar um exemplo, se você é enfermeiro, você vai ler as atribuições de todos, as atribuições do ACS, as atribuições do enfermeiro e ler do técnico de enfermagem também. Eu leio todas, mas se você estiver com pressa, tiver um concurso de prefeitura aí ou um outro concurso, né, que tem saída e as residências vão começar a sair, dá tempo. Leiam com atenção, porque a PENAB é super tendência de prova ainda, mesmo tendo 2 anos de publicado. Vamos voltar para aqui para a gente ver os tipos de equipe, porque a gente fala muito, né, que tem, né, até porque foi o que veio como foco muito grande, a equipe de saúde da família e a equipe da atenção básica, tá bom? Essas foram as duas que eu foquei. Mas nós temos a equipe de saúde bucal com 2 tipos de modalidade, tá? Aqui nós temos a modalidade 1 e a modalidade 2. Ambas são opcionais para as 2 equipes de cima, né? Que saúde da família e atenção básica. A equipe da estratégia de agentes comunitários de saúde, onde os agentes serão supervisionados pelo enfermeiro, e a mudança, né, é uma equipe também, mas a mudança do termo NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e da Atenção Básica, que antes era Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele passa a ser ampliado, porque ele vai atender não só as equipes de saúde da família, mas também vão atender as equipes da atenção básica. Fiquem muito atentos, porque as prerrogativas do NASF não mudam. Está lá na portaria 2134, 2135. Mas a prova, obrigatoriamente, tem que trazer para vocês a sigla NASF-AB, ok? Então, fiquem bem atentos. Eu vou registrar aqui, ó, o número de equipes, de pessoas, desculpem, 2.000 a 3.500 pessoas. E aqui, ó, equipe de saúde da família, obrigatoriamente 40 horas para todos. E ela continua sendo a referência na atenção básica. Prestem aqui atenção para a gente concluir. Quando se fala em referência na atenção básica, quer dizer o seguinte: vamos ter uma nova modalidade, mas a saúde da família continua sendo a estratégia prioritária, continua sendo uma estratégia que ela vai reorientar o modelo assistencial e, por fim, a estratégia, a equipe da atenção básica, ela deve ser transitória, ok? Então, gente, o que eu tinha de mensagem para passar para vocês é essa aqui, tá bom? Então, a gente fez uma viagem aqui em relação aos principais marcos jurídicos, né, do nosso teor da legislação do SUS. Coloquei a PENAB, mesmo não sendo considerada legislação do SUS, porque ela é uma política de saúde. Muita gente confunde legislação com política, inclusive as bancas. Então, a legislação estruturante, ela é Constituição, as leis orgânicas da saúde, o decreto 7.508 e alguns editais podem cobrar, né, financiamento, lá a Lei 141 de 2012 e a Resolução 453 de 2012, ok? E quando se fala em políticas, aí a gente vai ter praticamente mais 10 ao vivo para fazer. Nós temos a atenção básica, promoção da saúde, a humanização,
o planejamento do SUS. Nós temos inúmeras práticas integrativas e complementares. Eu poderia passar a noite aqui falando. Então, fiquem bem atentos quando na sua prova for cobrado legislação ou quando for política, tá bom? Mas, se na parte da legislação você tiver lá organização das políticas, aí você vai e volta para aquela partezinha que é a história das políticas de saúde, ok? Então, gente, tem alguma dúvida, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Escrevam aí para mim, por favor. Deixa eu atualizar aqui a minha... Vamos lá. Pronto, atualizei. Deixa eu só ver aqui. Essas baianas do Gran são demais, massa. Viu, Nanda? Aqui é para você. Não, professora, caso o território tenha mais de 3.500 pessoas. Oi, Andréia. Caso tenha mais de 3.500 pessoas, vai ter que ser implantadas mais equipes, tá bom? Porque no máximo 3.500 pessoas. Oscar, que está me pedindo aqui, responde eu, professora. Deixa eu ver qual foi sua pergunta, Oscar. Não, o gerente fazerá parte deve ser preferencialmente. Ah, Oscar, deixa eu ver se é você mesmo aqui, meu filho. Sim, sim, é preferencialmente, tá bom? Esse gerente é o secretário de saúde, nem pensar. O gerente, na teoria, ele é uma pessoa que vai ser até já temos concursos em nível de prefeitura que tem o cargo, né? Pessoa, fiscal sanitário, outros cargos estão surgindo. E tem a pessoa que é especialista em ou sanitarista, ou um profissional de nível médio, que no conteúdo do edital está sendo cobrado toda a parte de gestão do SUS, tá? E ele pode ser utilizado, né? Essa pessoa pode passar no concurso, ela pode fazer a gerência da atenção básica. Não é obrigatoriamente, ok? Ter nível superior. O AX não é obrigatório no município, salvo se houver uma necessidade. Carla, não. O AX ele é obrigatório apenas para a equipe da atenção, para a equipe de saúde da família. A partir dessa PENAB, o AX, ele só passa a ser obrigatório para a saúde da família, não é mais obrigatório para a equipe de atenção básica. Aqui a enfermeira é a gerente. Carla, por favor, esquece a parte prática quando você for estudar para concurso, tá bom, Carla Jatobá? Senão você acaba confundindo. Aqui, a equipe da atenção básica, apenas os profissionais superiores deverão cumprir as 30 horas. Sim, e essas 30 horas elas podem ser fracionadas ainda entre outros profissionais, tá? Ai, mais aulas dessa prof, please, amei. Beijos, Nutri Isa. Então, gente, eu fico por aqui, meu horário, né, encerrou. E eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, apreciado. E não esqueçam, façam a inscrição aí no nosso canal do YouTube do Gran Cursos Online. Fazer inscrição só é pouco, tá bom? Façam a inscrição, ative a notificação, porque é o tempo todo tendo ao vivo, ainda mais agora com um complexo de estúdio tão maravilhoso. Fiquem com Deus e muita paz. Eu tenho redes sociais, vocês conhecem, podem mandar pergunta que eu respondo no meu tempo, tá bom? Só não dou meu WhatsApp, porque senão não durmo. Ó, beijos no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.